Fala aí, galera, vamos lá então aplicar o que a gente estudou na nossa aula de geometria plana sobre os triângulos, beleza? Então tá, o nosso primeiro exemplo então tá aqui, né? A gente tem esse triângulo inteiro que ele é isósceles e esse triângulo aqui de dentro que ele é equilátero. Então vamos pensar o seguinte, se esse triângulo maior ele é isósceles, lembra, ele vai ter dois lados iguais e em consequência dois ângulos iguais, beleza? A questão diz que ele é isósceles em A, então significa que esses dois lados aqui são iguais, ou seja, esses dois ângulos aqui vão ser iguais, né? Mas eu não sei a medida deles, então eu vou chamar de y, tá? Porque já tem x aqui, então eu vou chamar de y, né? Beleza, então aqui é y e aqui é y porque eles são iguais, né? O triângulo é isósceles, beleza. Aí o que acontece? Esse triângulo aqui de dentro, ele é equilátero, né? Lembra que a gente viu na nossa aula? Se esse triângulo é equilátero, cada ângulo dele mede 60 graus, né? Porque os três ângulos são iguais e a soma dos ângulos de um triângulo tem que dar 180. Então, cada um vai ser 60 graus, né? Então, esse ângulo aqui é 60, esse ângulozinho aqui é 60 e esse aqui também é 60. Beleza, o que a gente pode fazer aqui agora? Bom, vamos ver aqui. Seguinte, ó. Se eu pegar esse ângulo aqui, qual vai ser a medida dele? Se eu pegar esse ângulo aqui. Bom, somando esses três ângulos tem que dar 180 graus, certo? Porque forma um ângulo raso, ó. Um ângulo de meia volta, né? Então, 80 mais 60 dá quanto? Dá 140, né? 140 para 180, falta 40. Então, esse ângulo aqui, ó, ele vale 40 graus, certo? Beleza. Tá. Agora é o seguinte, ó. Esse ângulo aqui de cima vai valer quanto? Vamos pegar esse ângulo aqui. 60 mais 60, 120, né? 120 para 180, que é o que forma a soma dos três, dá 60, né? Então, esse ângulo aqui é 60. Beleza? Agora, qual vai ser a medida desse ângulo aqui de cima? A soma dos ângulos de um triângulo, né? A soma dos ângulos internos tem que dar 180. Bom, aqui eu tenho 80 mais 60, 140. 140 para 180, falta 40, né? Então, aqui em cima também vale 40 graus. Para que vai servir eu ter esse ângulo aqui de cima? Pelo seguinte fato. Esses dois de baixo eu sei que é igual, né? E eu sei que em cima eu tenho 40. Bom, 40 somado com esses dois tem que dar 180, né? Na verdade, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter 40 graus mais y, né? A soma desses três tem que dar 180 graus. O que vai acontecer aqui, galera? Vai ficar 2y, né? Y mais y, 2y, igual 180. Esse 40 vem para cá, menos 40, vai ficar 140, né? 180 menos 40, 140. Então, y vai ser igual 140 dividido para 2, 70, né? O y vale 70. Então, aqui é 70 graus. E aqui também é 70 graus. Agora, a gente consegue achar o x que a gente quer. Por quê? Porque agora é só pegar esse triângulo aqui, ó. A soma desses três ângulos tem que dar 180, né? Então, se aqui eu tenho 70 e aqui eu tenho 40, eu tenho 110, né? 110 para 180, falta 70. Então, o ângulo x ele vale 70 graus, certo? Beleza, o ângulo x, então, a gente encontrou ele aqui, vale 70 graus, tá? Então, por que a gente foi achando ângulo por ângulo e fez tudo? Porque a gente queria achar o x. Para ter o x tinha que ter esses dois aqui, ou teria que ter esse ângulo aqui, mas para ter esse teria que ter esses dois aqui. Então, na verdade, a gente teve que ir fazendo tudo isso para poder achar o x, tá? Nosso gabarito aqui, então, ele vai ser a nossa letra querida B aqui, né? Tá ok. Agora, vamos então para o exemplo de número 2, tá? Vamos lá para a nossa questão número 2, então. Olha só. O item 1, ele diz para a gente o seguinte.
que todo ângulo externo é maior que qualquer ângulo interno do nosso triângulo. O que vai acontecer? O item está falso, né? Muito falso. Por quê? Vamos pensar o seguinte, ó, é bem fácil isso aqui. Eu tenho meu triângulo aqui, né? E aí o que vai acontecer? Eu vou marcar esse ângulo externo aqui, ó, por exemplo, né? Seguinte, o meu ângulo interno é esse daqui, né? Que está dentro do triângulo, e o externo é o que fica para fora aqui, né? Vou marcar de vermelho então. Beleza. Se eu pegar esse ângulo interno aqui e ele for maior que 90, o que significa? Significa que o externo vai ser menor que ele, né? Porque a soma dos dois tem que dar 180. Então, se o de dentro é maior que 90, o de fora vai ter que ser menor para a soma dar 180. Então, o item já fica falso, porque esse externo já não vai ser maior que esse interno aqui, né? E para o item ser verdadeiro, o externo teria que ser maior que qualquer um dos internos. Então, o item já está falso, né? Beleza. Item, então, falso, né? Vamos lá para o item 2. O item 2 diz para a gente o seguinte, que todo triângulo tem pelo menos dois ângulos agudos. Bom, lembrando que ângulo agudo é aquele menor que 90 graus, né? Bom, esse item está verdadeiro. Por quê, galera? Porque se eu tiver só um ângulo agudo no meu triângulo, não tem como os outros dois seriam maiores que 90, mas aí a soma passaria de 180, o que é um absurdo, porque em todo triângulo a soma tem que dar 180. Se eu tivesse só um ângulo agudo, os outros dois teriam que ser maiores que 90 graus, mas aí a soma passaria de 180. Então isso não pode. Então o item é verdade, pelo menos dois tem que ser agudos, tá? Porque daí a soma não passa de 180. Então, verdade. Esse item está verdadeiro, né? E o item 3, então, para a gente finalizar, ele diz o seguinte. O item 3 fala o seguinte, ó. Dois triângulos são congruentes se os seus ângulos internos são respectivamente congruentes. Bom, o item está falso. Por quê, galera? A gente viu semelhança de triângulos, né? A gente viu que dois triângulos são semelhantes quando os seus ângulos internos correspondentes são congruentes. A questão deu a definição exata, só que de triângulos semelhantes, não congruentes. Triângulos congruentes são aqueles que são exatamente iguais, os ângulos e também os lados iguais. Essa definição que o item deu é de triângulos semelhantes, mas aí a gente pode ter proporcionalidade nos lados, né? Então o item está falso. Para ser congruente tem que ser tudo igual, os lados também. Se for só os ângulos iguais, eles são semelhantes e eu posso ter proporcionalidade entre os lados. Então o item 3 está falso, verdade é só o 2, o nosso gabarito aqui vai ser a letra B, tá bom? Vamos lá para o nosso último exemplo então, galera. Olha só que questão linda. Bom, a gente tinha que pegar o problema e transformar nisso aqui que eu fiz aqui. Como que eu faria isso, professor? Vamos ver agora. Bom, a gente tem então uma rampa de um hospital, né? Beleza, a parte mais alta da rampa é 2,2 metros. Então tá aqui, ó, o ponto mais alto da rampa, aqui seria o chão, né? Vamos colocar aqui o chão. Chão, né? Tá aqui o chão. O nosso querido paciente, então, ele saiu desse ponto aqui, né, ó. Que aqui é o chão, ele saiu desse ponto aqui, tá bom? Saiu daqui. Aí o que acontece? A parte mais alta da rampa tem 2,2 metros, então tá aqui. Aqui vai ser 2,2 metros, beleza. A questão falou que o paciente caminhou sobre a rampa 3,2 metros. Então, se ele caminhou sobre a rampa, ele andou isso aqui, né? Ó. Beleza. Andou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metros. Então, ele andou 3,2, percorreu essa distância na rampa e ficou a uma altura de 0,8. Então, aqui 0,8. E aí ele ficou aqui, né? Ele ficou aqui de boa na rampa ali. Beleza. Aí a questão quer saber quanto que falta para ele andar, né? Ou seja, a distância daqui até aqui, para que ele chegue nessa altura máxima de 2,2 metros.
Tá, professor, como é que eu vou resolver essa questão? Para fazer essa questão, a gente vai usar a semelhança de triângulos, tá bom? Semelhança de triângulos. Bom, não teria como eu fazer Pitágoras aqui, porque se eu pegar esse triângulo inteiro, eu tenho só esse lado aqui, não tenho nem aqui, nem essa medida toda aqui. Se eu pegasse esse triângulo menor aqui, beleza, eu poderia achar esse lado, só que não ia me adiantar. De qualquer maneira, eu ia ter que fazer semelhança de triângulos para poder achar essa medida. Como que eu vou fazer a semelhança de triângulos, professor? Eu vou analisar esses dois triângulos separadamente. Como assim? Seguinte, ó. Eu vou pegar o triângulo todo, né? Vou pegar o triângulo todo, então vai ser o seguinte. A altura dele está aqui, 2,2 metros, né? Beleza. Essa medida de baixo aqui eu não tenho, beleza, não tem problema. A hipotenusa dele vai ser quanto? Vai ser essa medida toda. Medida toda é a soma dos dois, então vai ser 3,2 mais x. Beleza? Essa medida aqui então é 3,2 metros mais x. A soma de tudo. E aí o outro triângulo que eu vou pegar é esse menor aqui, ó. Esse triângulo menor. Que vai ser como? 0,8 essa medida aqui, né? 0,8 metros essa medida. Aqui embaixo eu também não sei, não importa. E aqui 3,2. O cuidado que a gente teria que tomar nessa questão é o seguinte, ó. A questão disse que é o tanto que ele percorreu na rampa. Por isso que a gente pega essa medida aqui. Se a questão falasse que é o tanto que ele se deslocou, aí seria essa medida aqui. Porque é com relação ao solo, né? O quanto ele se deslocou. Mas como ele andou na rampa, daí pega aqui essa medida ali. Beleza. Agora a gente tem dois triângulos semelhantes aqui, né? Por quê? Porque os dois são retângulos, né? Esse ângulo aqui é comum aos dois, certo? Esse ângulo aqui é o mesmo para os dois. E esse ângulo vai ser igual a esse aqui, porque essas duas retas são paralelas. Então, essa daqui, ó, passa pelas duas com a mesma inclinação. Então, esse ângulo aqui é igual a esse aqui. Então, os três ângulos internos correspondentes são iguais, então eu tenho triângulos semelhantes. Então, agora é só eu aplicar a proporcionalidade entre os lados ali, né? Então, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter que o lado 3,2 mais x dividido pelo lado 3,2 é igual ao lado 2,2 dividido pelo lado 0,8, né? Esse lado está para esse, assim como esse está para esse. Eu tenho a proporcionalidade entre esses lados ali. Agora é só resolver essa minha conta aqui, né? Então vamos fazer isso aí. Então eu vou multiplicar cruzado, né? Eu tenho uma igualdade de proporções. Eu vou ter 0,8 que multiplica 3,2 mais x. Cuidado, né? 0,8 vezes 3,2 mais x está multiplicando todo mundo. Tem que multiplicar os dois, o 3,2 e o x também. Então tá, eu vou ter 3,2 vezes 0,8. Vamos fazer essa conta aqui. 3,2 vezes 0,8, né? Vamos lá. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 3, 24, com 1, 25. Beleza. Aqui 0 e 0, né? Então tá. Ficou 6, 5 e aqui 2. Uma casa, duas, uma, duas. 2,56. Então tá. Vou ter 2,56 mais 0,8x. Igual a 3,2 vezes 2,2. Vamos fazer essa conta aí. 3,2 que multiplica 2,2. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Beleza. 4, aqui fica 10, vai 1, 7, né? Uma casa, duas, uma, duas. 7,04, né? Então aqui igual a 7,04. Beleza. Então a gente vai ter 0,8x igual 7,04, esse 2,56 vem para cá menos, né? Então 7,04, vamos fazer a conta aqui, menos 2,56, né? Então aqui como é que vai ficar?
Aqui vai ficar 6, aqui ficou 10, emprestou um 9, né? E aqui 14. 14 menos 6 vai dar quanto? 14 menos 6 dá 8, né? Então dá 8 aqui. 9 menos 5, 4. Repete a vírgula. 6 menos 2, 4, né? Então a gente ficou ali com 4,48. Beleza. 0,08, x igual a 4,48. Então a gente tem x igual a 4,48 dividido para 0,8, né? Vamos fazer essa conta aqui. 0,8 aqui. Para poder dividir, eu tenho que igualar as casas decimais, né? Se aqui tem duas casas, aqui tem que ter duas casas também. Então eu tenho que colocar um zero aqui. Aí eu apago a vírgula e divido normal. 448 para 80, né? Então eu vou ter que pegar 448. Vai dar quanto? Bom, 5 vezes 8 dá 40, né? Então eu sei que aqui vai ser 5. 5 vezes 8 dá 40, então 5 vezes 80 vai dar 400, né? Então eu vou ter 448 menos 400, sobra 48, né? Beleza. Quero continuar a divisão, não tem mais ninguém para baixar. Bota um zero aqui, um zero aqui, uma vírgula ali, né? Beleza. 480. 480 para 80 vai dar quanto? Vai dar exatamente 6, né? 5 vezes 80 dá 400, 6 vezes vai dar 480, né? 6 vezes 8, 48. 6 vezes 80, 480. Menos 480, 0. A minha divisão deu exata, né? Então, x vai ser igual a 5,6. 5,6 metros, né? Porque aqui eu estou trabalhando em metros. Aqui está em metros, né? Está tudo em metro. Então, 5,6 metros. Ou seja, essa distância daqui até aqui é 5,6 metros, né? Então, o paciente ele vai ter que andar mais 5,6 metros para chegar lá, né? Então, está aqui 5,6 metros, né?